Gente, aqui quem fala é o Abraão. Eu sou aluno da licenciatura da Biologia da PUC, no nono período, e aqui eu irei apresentar para vocês o trabalho que a gente está realizando, que tem por título A Fauna na Ecologia Urbana Brasileira, um estudo cientométrico dos artigos relacionados à fauna na ecologia urbana brasileira. Temos como autores eu, né, Abraão Gomes, Rodrigo Gastaldo, os professores Riquelme Sartori, Henrique Rajão e a nossa colega Flávia Zaguri. Então, todos nós sabemos que a urbanização é uma das maiores ameaças à biodiversidade mundial, e o Brasil é um dos países mais biodiversos, se não mais biodiverso, do mundo, e também possui grande extensão e é uma das principais economias, embora tenha decaído nos últimos anos. Então, se faz interessante saber como é que se dá essa relação entre o meio urbano e a biodiversidade brasileira. E aqui iremos focar na fauna, né? Então, poucos trabalhos tentaram estudar os padrões da relação entre a urbanização e a fauna em nível nacional, geralmente por meio de grupos, né? Que temos trabalho de morcegos, trabalho de formigas, mas até onde sabemos, nenhum tentou analisar os padrões de publicação relacionados à fauna no geral, na ecologia urbana brasileira. Desse modo, nós temos por objetivo nesse trabalho analisar os possíveis padrões das publicações relacionadas à fauna dentro do campo da ecologia urbana no Brasil. Para isso, nós criamos um critério de seleção dos artigos, e nós buscamos artigos do tipo Research ou Review, que tivessem sido publicados até 2019 e que tiveram como foco estudar possíveis relações entre a fauna e a urbanização ou suas consequências no Brasil. Então, nós idealizamos buscadores para buscar nas bases de dados presentes na Web of Science ou nas Scopus. Dentro da própria plataforma, nós filtramos, fizemos certas filtragens, né? Por exemplo, como eu falei da questão do ano, baixamos dados dos artigos que se encaixaram nas filtragens e dados das citações. Depois nós fizemos novas filtragens, checagem e edições, né, só para organizar em tabela e tal, facilitar a visualização, utilizando o Python e o Excel nós fizemos isso. Adicionamos alguns artigos do trabalho que está sendo realizado em conjunto com esse, sendo organizado aí pelo professor Riquelme. E selecionamos depois, avaliamos, né, através do critério, os artigos que seriam selecionados, olhando o título, o resumo e às vezes até o próprio corpo do artigo, padronizamos os dados, coletamos algumas informações adicionais para a apresentação dos dados e também produzimos o resultado por final, né? Basicamente através de rankings e também com um mapa de concorrência de palavras-chave, que utilizamos o Wordview para fazer. Então aí está a organização dos buscadores, e as variáveis que nós utilizamos para analisar os dados, mas aqui eu só vou falar das palavras-chave, das filiações, dos autores, do ano de publicação, número de citações, revista, grupo de animal estudado e do estado e região do local de estudo. Isso para cada artigo nós tivemos esses dados. Então, analisando agora os resultados, nós tivemos como total quase 4.000 artigos levantados, dos quais foram selecionados 1.222, que, somados com os artigos vindos do trabalho em desenvolvimento do Sartori, do Riquelme, nós temos 1.282 artigos que analisamos aqui. Então, olhando aí os padrões de publicação anual, nós vemos que depois do ano de 2000 uma crescente, e depois do ano 2010 uma nova crescente, né? E o número de citações acompanhando isso, nós temos no eixo X os anos, aqui no lado direito, no eixo Y, nós temos o número de citações, no lado esquerdo nós temos o número de artigos. Então, é uma crescente, principalmente depois do ano 2000. Aqui nós temos os padrões em relação das regiões e dos animais, né? A região sudeste foi a principal região com o número de artigos, seguida da região sul. E o grupo de artigo, o grupo de animal mais estudado foi os artrópodes, disparado, sendo seguido aí dos mamíferos. Tá? Os menores foram os anfíbios e os répteis, os menos estudados. Agora, olhando a proporção de estudo para cada grupo pelas regiões, nós vemos que é constante aí a presença dos artrópodes, tem uma proporção constante aí, bem parecida entre cada região, e isso também se dá pela maioria dos outros grupos, menos aqui, como destacar os outros vertebrados não artrópodes,
aqui na região centro-oeste tem uma proporção bem menor em relação às outras, né? E aves também, né? Proporção bem menor aqui na região nordeste em relação às outras, por exemplo. E aqui nós temos o mapa de concorrências das palavras-chave, onde cada cor representa um cluster e o tamanho, cada bolinha representa uma palavra-chave, o tamanho da bolinha tem relação com o seu número de ocorrência e cada linhazinha é o link, né, de dessa palavra-chave com outra palavra-chave. Então nós podemos ver 3 clusters que se destacam aqui, que esse aqui de vermelho, o de amarelo e o de verde. O de vermelho relacionado à leishmaniose, principalmente, o de amarelo relacionado à dengue, principalmente, ou mosquitos, e o verde relacionado a biomonitoramento, né? E a proximidade também entre as bolinhas também demonstra a sua relação, então nós vemos principalmente 3 grupos se destacando aqui. E no meio aqui coisas que se relacionam com muitas outras coisas, né? Instituições, nós tivemos a USP com a maior quantidade de artigos, mas a Fiocruz com a maior quantidade de citações. A maioria aqui na região sudeste e na região sul, só tendo a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que foge desse padrão. E como revista, nós temos com a maioria das revistas ligada ao estudo de entomologia, né? E também ao estudo de doenças, né? Então, mas a primeira revista nós temos a Brazilian Journal of Biology, que teve o maior número de artigos, mas a Plus One, que é a que tem o maior fator de impacto, acabou não sendo a que teve mais número de artigos, ficou no 4º lugar, mas temos uma boa variância aqui na questão do fator de impacto, nas revistas que se enquadraram no top 10, mas a que possui a maior quantidade de artigos foi a Brazilian Journal of Biology e a maior número de citações foi a Plus One. Não, na verdade foi a Memória do Instituto Oswaldo Cruz, que foi com a maior número de citações, que é da Fiocruz, da Organização da Fiocruz. Então, nós ainda não estruturamos de fato a discussão, acabamos de produzir os resultados, mas aqui eu elaborei alguns rascunhos de discussão, então nós tivemos como principal resultado aqui que poucos estudos eram de antes de 2000 e a maioria depois de 2000, e como possíveis explicações disso, nós realizamos que o crescimento do uso da internet e facilitação da divulgação dos dados tem influência disso, deve ter influência sobre isso. A dificuldade de acesso a artigos antigos também é uma possível explicação a poucos artigos que nós temos antes do ano 2000, porque alguns artigos não estão indexados ainda, aí você tem que ir lá na revista mesmo para ter acesso aos dados. Os padrões de geopolítica brasileira também podem ter relação com isso, tendo visto que a pós-graduação brasileira teve um up aí depois da década de 80, né? Antes disso não tinha muita base ainda. E o próprio Brasil mesmo, na questão da ciência, ainda estava se desenvolvendo muito ainda. O crescimento de áreas de estudo bastante relacionadas à ecologia urbana, que vem crescendo bastante nos últimos anos, principalmente, como, por exemplo, a ecologia de paisagem. E nós temos também, como principal resultado desse trabalho, que os estudos localizados na região litorânea, principalmente na região sudeste, possuem a maior quantidade de artigos, que deve se relacionar com os padrões de economia e de urbanização do Brasil, né, que é principalmente na região litorânea, as principais cidades na região litorânea, na região sudeste. E o bioma mais degradado também é na região litorânea, que deve se relacionar também com o intuito de querer estudar mais nessa região. E os artrópodes são os animais mais estudados e há um grande viés em relação aos estudos de doenças, principalmente leishmaniose e dengue, e que se deve se relacionar que os artrópodes, juntamente com os mamíferos, são os animais mais ligados à transmissão de doenças. O Brasil possui grandes instituições com histórico de estudo de artrópodes, como, por exemplo, a Fiocruz, e também o Brasil possuiu surtos recentes de doenças como a dengue e a zika. Então, isso tudo deve ter influenciado esse padrão. Então, com considerações finais, nós temos que esse trabalho, muito provavelmente, vai ser o primeiro do tipo, tanto nacional quanto internacionalmente, e mais trabalhos devem vir focado para cada grupo.
mas problemas com padronização e necessidade de estudos mais profundos antes da década de 2000 se fazem, são dignos de atenção, né? Como estamos lidando com coisas que têm que ser iguais, a padronização é super importante para quando formos analisar, e que esse trabalho incentive na realização de mais trabalhos de ecologia urbana e possa servir como auxílio em decisões futuras nos mais diversos setores da sociedade. Isso que nós esperamos. Como referência, nós temos essas referências que nós utilizamos para essa apresentação. E agradeço a todos pela atenção. Fiquem atentos aí para quando o artigo for sair, tá bom? Temos aí o meu e-mail para caso queiram entrar em contato comigo. Valeu, obrigado.